A ideia original dessa aula seria que a gente falasse de detecção de doenças, né, através de exames. Vocês lembram que na primeira aula a gente falou, quer dizer, na primeira aula eu me apresentei, falei um pouquinho do que era medicina baseada em evidências, disse um pouquinho dos objetivos do curso. Na segunda aula, a gente falou um pouquinho do atendimento médico, da importância de um bom atendimento médico. Na terceira, começamos a falar de exames, no caso, exames para diagnóstico de doenças. E seguindo o nosso cronograma da aula, hoje a gente vai falar de detecção, né? Exames para detecção. E aí, como essa área de exames para detecção é uma área muito vasta, muito grande, eu achei melhor a gente falar daquilo que realmente é o mais interessante e é o mais importante, que são exames para detecção de câncer. Né? O câncer é uma doença que vem se encaminhando para provavelmente em 2025 se tornar a doença que mais mata no mundo, não só pelo fato das outras doenças estarem diminuindo a sua mortalidade, mas principalmente pelo fato dos fatores de risco para câncer estarem aumentando. Então, o câncer é uma doença muito importante e é uma doença que leva milhões de pessoas aos médicos todos os anos para fazer exames. Né? Nós estamos passando agora por Outubro Rosa, passamos pelo Outubro Rosa, estamos passando pelo Novembro Azul. Então, notem como esse tema câncer, ele realmente é um tema importante e é um tema essencial. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o câncer, né? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é o câncer. Vamos falar do que causa, o que leva uma pessoa a ter câncer. E aí depois eu selecionei os 10 principais cânceres para a gente falar de cada um deles em relação à detecção, o que é que temos hoje baseado em evidências científicas como comprovado, e também falar em relação à prevenção. E eu quis incluir o capítulo prevenção, porque eu acho dentro de câncer, do tema câncer, muito importante, e vocês vão entender ao longo dessa aula como ele é importante para a nossa aula de hoje. Tentar primeiro explicar para vocês o que é o câncer. Bom, para entenderem um pouquinho melhor o que é o câncer, eu vou mostrar uma célula normal e como é que forma-se, né? Um tumor, como é que se forma um tecido normal. Então, notem aqui, por exemplo, no quadro de cima, a gente tem uma célula normal que se divide e dá origem a um tecido saudável. Esse tecido saudável pode ser qualquer tecido do corpo, né? Inclusive acreditava-se que neurônios não se dividiam, mas hoje sabe-se que até os neurônios se dividem na idade adulta. Então, qualquer tecido do corpo sofre essa divisão celular. O câncer, ele aparece justamente quando você tem uma célula normal que, por influência de agentes externos ou internos, mas na grande maioria das vezes agentes externos, essa célula ela sofre uma mutação. Então ela vira uma célula mutante. E essa célula mutante, então, se divide e se multiplica formando o tumor. Então, para vocês entenderem melhor, né, o tumor, o câncer, ele é como se ele fosse um mutante do mal, né, uma célula mutante do mal. Só que a gente tem no nosso organismo as nossas células de defesa, a gente tem os nossos heróis também, né, os nossos X-Men, que são as células que defendem nosso corpo de agressões. Então, toda vez que nós formamos uma célula tumoral, essa célula tumoral é automaticamente destruída pelas nossas células de defesa. O que acontece é que, às vezes, em algumas situações, essa célula tumoral ela consegue se disfarçar. E aí ela passa a não ser reconhecida pelo nosso organismo como um mutante do mal, né? Passa a ser reconhecido como uma célula comum, como qualquer outra. E os fatores que levam essa célula a ter essa diferenciação mais característica são justamente os fatores que estão relacionados ao aumento e o crescimento do câncer. Bom, falamos então como é que ele se forma, e agora vamos falar um pouquinho de como o câncer cresce, como é que o câncer desenvolve. E vocês estão vendo aí nesse quadro que está na tela, de que nós temos numa coluna o tamanho do câncer e na outra o tempo, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é avaliar o crescimento do câncer ao longo do tempo. E em relação ao crescimento, existem 4 tipos de câncer, 4 tipos de formas de crescimento do câncer. A grande maioria das pessoas conhece muito bem essas 2 primeiras que eu mostrei aí, que é o câncer de crescimento rápido e o câncer de crescimento lento. Notem que essa linha de cima é o ponto em que o câncer leva a pessoa à morte e essa aqui de baixo é a que leva a pessoa a ter sintomas. Notem que o câncer de crescimento rápido, ele rapidamente produz sintomas e rapidamente pode levar à morte. Ele tem um crescimento tão rápido que ele não é detectado pelos exames de rastreamento que estão representados aqui por essa linha vermelha. Então, ele é um câncer que, infelizmente, não pode ser detectado no exame de rastreamento. E aí vocês me perguntam, Renato, quanto tempo esse câncer leva para crescer? Olha,
Entre o início dos sintomas e a morte do paciente, às vezes levam 2, 3 meses, às vezes 6 meses, mas são cânceres que, na verdade, já começaram a se desenvolver 5, 6, 7 anos atrás. E vocês me perguntam, nossa, mas então um câncer que leva 6, 7 anos para crescer é um câncer ultra rápido? Sim. Os cânceres lentos, eles levam, em média, 10 anos para serem detectados pelos exames de rastreamento. E mais algum tempo aí, em geral, 6 meses a 1 ano, para darem sintomas. Então, quando um câncer dá sintoma, se ele for um câncer muito rápido, ele já existia há pelo menos 6, 5, 6 anos. Se ele for um câncer normal, aqueles que as pessoas estão mais acostumadas a ver, ele já existia há pelo menos 9, 10 anos. Então, o câncer não é uma doença tão rápida assim. Quer dizer, essa célula mutante que se disfarçou de célula normal, para ela deixar de ser uma célula e chegar a ser um tumor, um grande tumor, justamente ele leva esse tempo. Só que existem mais 2 tipos de tumores, e esses outros 2 tipos, eles realmente não são muito conhecidos das pessoas, que são os cânceres de crescimento muito lento e os cânceres sem crescimento, representados aqui pela tartaruga e pelo caracol. Esses 2 tipos de câncer, notem que eles nunca vão atingir um tamanho que possa possibilitar a ele apresentar sintomas. Então, são cânceres que estão na pessoa, mas que a pessoa nunca vai sentir nada tendo eles, porque o crescimento deles ou é zero, nenhum, ou é um crescimento muito lento. Porém, eles são detectados pelos exames de rastreamento, né? Então, são cânceres que, quando diagnosticados, sempre são tratados. E é muito importante que vocês entendam isso, porque esse mecanismo ele é fundamental para vocês entenderem todo o sistema de rastreamento de todos os tipos de câncer que existem atualmente, né? Então, é importante entender o seguinte: quando o exame de rastreamento detecta um câncer, ele detecta 3 tipos, ele pode detectar 3 tipos de câncer. O câncer lento, que é aquele que pode matar a pessoa e o rastreamento ajudou a salvar a vida, o câncer muito lento e o câncer sem crescimento. E esses 2 últimos tipos de cânceres, se eles forem detectados, eles vão ser tirados. Mas se eles não fossem tirados, a pessoa que tem eles jamais iria sentir nada. Ela iria morrer com 100 anos de outra doença. Então, digamos que uma pessoa descubra um câncer de tireoide aos 40 anos, por exemplo, né? E isso acontece muito com câncer de tireoide, seja um câncer sem crescimento. Se ela operar, ela vai achar que ficou livre do câncer, ela vai inclusive achar que o médico salvou a vida dela, mas na verdade o que ela não sabe é que esse câncer ela podia viver com ele até 100 anos, ela descobriu com 40, poderia viver até 100 anos e ela jamais iria sentir nada, jamais iria ter problema nenhum. Então, na verdade, ela operou à toa. Então, esses tipos de câncer são muito importantes para a gente entender isso, né? O rápido, a gente não pode fazer nada, ele é muito rápido. E esses 2, seria melhor que a gente não fizesse nada. Às vezes a gente acaba fazendo. Então, realmente, o médico, a ciência, ela pode atuar nesses cânceres aqui, né? Nesses de crescimento lento. Bom, a gente falou um pouquinho, então, do que é o câncer, falamos, né, desses fatores relacionados ao seu crescimento, e agora vamos saber o que causa o câncer. Então, o que é que faz essa célula mudar? E mudar para uma célula muito parecida com a original, a ponto de se disfarçar. E para a gente entender, o câncer basicamente tem 2 fatores. Então, você tem fatores de risco genéticos e fatores de risco ambientais. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o câncer pode ser genético. O que quase ninguém sabe é que a quantidade de cânceres que tem alguma relação genética são apenas 10 a 20%. Isso mesmo. 10 a 20% dos cânceres têm alguma relação genética. Isso não quer dizer que eles são causados exclusivamente pela questão genética. Mas isso quer dizer que nesses 10 a 20%, a questão genética ajudou. Pois bem, 80 a 90% dos cânceres não têm absolutamente nenhuma relação genética. Então, notem como os fatores ambientais eles são muito mais importantes. É por isso que eu digo que existem 2 pilares para você combater o câncer, 2 pilares essenciais. O primeiro pilar é o seguinte: não acredite em tudo que você lê ou vê na internet, nem em remédios milagrosos, nem em coisas muito novas que não puderam ser comprovadas, enfim, desconfie sempre de tudo. Tenha sempre uma informação sua mesmo, muito baseada em ciência, muito baseada em conhecimento científico acumulado, e só mude essa sua opinião, essa sua formação, se essa informação nova que chegar para você tiver o mesmo embasamento científico ou um embasamento científico maior do que a informação que você tinha antes. Isso é essencial.
E a segunda coisa importante é sempre procurar evitar os fatores de risco ambientais. E quais são eles? Bom, a Organização Mundial de Saúde, né, ela tem um departamento dela, que é a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer, e essa agência internacional ela criou uma classificação que é usada no mundo inteiro, que é a classificação dos agentes carcinogênicos, né? Então, são agentes que causam câncer. E aí, nesses agentes, você tem desde substâncias químicas, radiação, alimentos, enfim, você tem tudo que pode causar câncer em seres humanos nessa lista. E essa lista é dividida em 4 grupos. Então, nós temos o grupo 1, que são aquelas substâncias que são comprovadamente cancerígenas, então elas com certeza têm relação sólida em causa de câncer, por exemplo, cigarro, tá? No grupo 2A, nós temos os que são provavelmente cancerígenos, então a probabilidade de ser cancerígeno é muito alta. No grupo 2B, nós temos aqueles que são provavelmente cancerígenos, então eles não têm... a evidência científica não é tão concreta, mas há evidências de que ele possa ser. E no grupo 3 estariam aqueles que não são classificados como cancerígenos. Pois bem, as substâncias que nós vamos falar hoje, elas estão exclusivamente colocadas no grupo 1 e algumas no grupo 2A. Então, tudo que eu vou falar aqui é comprovadamente cancerígeno, de acordo com essa lista que é usada no mundo inteiro para classificar as substâncias cancerígenas, né? E aí vamos começar a falar, então, quais são esses fatores, né? E o primeiro que eu não podia deixar de falar, e que é talvez um dos mais importantes, é a alimentação. Alimentos cancerígenos. E se houvesse um ranking de alimentos cancerígenos, o mais cancerígeno, o mais preocupante de todos é a carne processada. A carne processada, ela é comprovadamente cancerígena, ela está no grupo 1, junto com o cigarro, junto com a bebida alcoólica. A carne processada, você pode perguntar para mim assim, Renato, o que é carne processada? Carne processada é toda e qualquer carne que não seja in natura. Então, o que não é um pedaço de picanha, um pedaço de maminha, um bife de alcatra, tudo que passou por algum processo, seja químico ou físico, é carne processada, e aí não é só carne de boi, tá? Você tem carne de peixe processada, carne de frango processada, tudo é carne processada. Além das carnes processadas, que são os piores, nós temos também os condimentos artificiais, que já tem relação comprovada também, grupo 1, com câncer, né? Substâncias tóxicas produzidas, por exemplo, com a fritura, e enfim, outros mais, como vocês estão vendo aí, alimentos condimentados, enfim. Esses seriam realmente os mais importantes em relação a alimentos. Além disso, nós temos aí esses dois, digamos assim, grandes causadores de câncer da atualidade, os dois, talvez, os dois maiores, que é a bebida, né, o álcool, e o cigarro. Também, assim como o cigarro, o álcool é comprovadamente cancerígeno. Não é nem tanto o álcool, tá? Mas é mais um metabólito dele, o acetaldeído, que todo mundo que bebe, a ressaca é causada por esse metabólito, então todo mundo acaba produzindo essa substância no seu corpo e essa substância ela é altamente cancerígena, né? Então, falar deles é muito importante. Um outro agente também muito importante, muito relacionado ao câncer, é o sedentarismo e a obesidade. Então, são dois fatores que estão aí assim associados um com o outro e muito associados com o câncer. E aí, esses 3 fatores que vocês estão vendo aí na tela de vocês são talvez hoje os grandes vilões do câncer da atualidade, sabe? Eu vejo que as pessoas comuns normalmente associam muito câncer com genética. Isso é uma coisa que eu não sei, eu não digo que é cultural, não. Eu acho que, na verdade, as pessoas são induzidas a achar isso. Porque quando você acha que uma doença é causada por um fator que você não pode influenciar, você acaba fazendo, você acaba indo para o outro lado. Então, você se esquece de prevenir a doença, você, eu não posso prevenir, então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar um médico, eu vou procurar mais o serviço de saúde. Então, eu penso, sabe, posso até estar sendo errado, isso aqui é minha opinião, tá? Não é embasado necessariamente em ciência, mas é minha opinião. Eu penso que há uma pressão da mídia para que as pessoas tenham a ideia de que o câncer tem relação genética e, portanto, não pode ser evitado, e acabem procurando mais um médico no sentido até de evitar a doença, né? Sendo que o médico não pode evitar o câncer, ele pode, no máximo, diagnosticar o câncer no começo, mas só a própria pessoa pode evitar. E essa ideia é completamente falsa, é completamente errada, porque hoje em dia a gente sabe que a genética só influencia 10 a 20% dos casos. A grande maioria são fatores ambientais. E esses 3 fatores ambientais que vocês estão olhando aí nesse momento são os 3 fatores ambientais mais relacionados com câncer na atualidade.
Mas não temos só esse, infelizmente. O câncer é uma doença multifatorial. Um outro fator muito importante também é a questão da radiação. E aí eu só quero lembrar vocês, né, na última aula a gente comentou sobre isso, que existem exames que têm doses muito altas de radiação. Então, são exames que têm que ser utilizados realmente com bastante critério pelos médicos, né? Lembrar que eu falei para vocês que uma única tomografia, por exemplo, de abdômen total, ela corresponde à dose de radiação de 400 raios-x de tórax. Uma cintilografia do coração, né, uma única cintilografia, corresponde a aproximadamente 500 raios-x de tórax em termos de radiação. E notem, quando a dose de radiação é alta, um único exame ele pode ser suficiente para desencadear um câncer. Não vai desencadear um câncer no mês seguinte ou no ano seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês que o câncer é uma célula que começou a crescer anos atrás. Então, uma pessoa que, por exemplo, uma tomografia necessária, uma cintilografia necessária, eu já disse aqui, são exames excelentes, de qualidade excepcional, e são exames muito bons e que devem ser utilizados. Mas quando esse exame é desnecessário, a possibilidade dele causar um câncer não deve ser desprezada, e ela existe, ela é real e ela já foi comprovada, né? Existem estudos comprovando o aumento da taxa de câncer associado a esse tipo de radiação. Então, é uma coisa que realmente tem que ser muito pensada na hora do médico pedir um exame desse tipo, porque ele está aumentando o risco do paciente em ter câncer. Um outro fator também muito importante é o estresse, né? Ansiedade, depressão. A gente sabe, por exemplo, que tem relação direta entre depressão e câncer, porque a depressão afeta diretamente o sistema imunológico. Então, existe também uma relação importante. Uma outra causa de câncer atual, não deveria, mas os remédios. Né? Existem vários remédios que estão associados com aumento de risco de câncer. Existem hormônios associados com aumento de risco de câncer. Um exemplo é a testosterona. E aí muita gente fala assim, eu já vi até um médico falando, não, a testosterona ela faz mal se não é prescrita por médico. Aí como assim, né? A testosterona ela sabe, se ela foi prescrita por médico, ela não vai fazer mal. Agora, quando ela não foi, ela vai fazer. Claro que ela faz mal de qualquer maneira, né? A testosterona sempre vai fazer mal. O que o médico tem que decidir é se o benefício que ela vai trazer para o paciente compensa o risco, né? Isso a gente vai falar muito na próxima aula, porque todo remédio tem o seu mal, né? Mas lembrar também que muitos desses remédios, e aí a testosterona é importante nesse aspecto, nessa questão, os hormônios também de reposição hormonal da mulher na menopausa também, né? Então, como causa de câncer. E também não podemos esquecer deles, os vírus. E aí esse vírus que está aparecendo aí na foto, ele é o vírus do HPV, e ele é um vírus muito relacionado ao câncer de colo de útero. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, né, quando a gente falar dos tipos de câncer, e vocês vão entender dessa relação estrita que tem esse vírus e o câncer. Bom, e aí eu trouxe agora para vocês um pouquinho de estatística, né? Então, como eu queria falar dos 10 tipos de câncer mais importantes, primeiro eu percebi que existe uma diferença, né? Você tem a diferença entre os cânceres mais comuns e os cânceres mais importantes. O que é que eu falo mais importantes? Os cânceres que mais matam, né? Então, um câncer, por exemplo, que a gente não vai falar aqui hoje é o câncer de tireoide. Por quê? Porque apesar de ser um câncer relativamente comum, a taxa de mortalidade dele é baixíssima. Isso acontece porque a imensa maioria dos cânceres de tireoide são aqueles cânceres tipo caracol, crescimento tipo caracol, ou seja, não tem crescimento. Então, são cânceres que não precisariam ser retirados. Então, a gente vai falar, na verdade, dos 10 cânceres mais associados a óbito, ou seja, que mais matam no Brasil. E esses dados são dados do Ministério da Saúde, são dados oficiais de 2018. Notem que, em relação a mulheres, por exemplo, o câncer que mais matou foi o câncer de mama. Em segundo lugar, o câncer de traqueia, bronquos e pulmões, que aí é o pulmão, né? O mais importante. O terceiro lugar, o câncer de cólon, de intestino. Aí já vem em quarto lugar, colo de útero. Quinto lugar, pâncreas. Sexto, estômago. Depois, sistema nervoso central, principalmente cérebro, né? Câncer de fígado, ovário e leucemias. Esses são os 10 mais comuns em mulheres. Agora, os 10 mais comuns em homens. Em homens, o câncer de pulmão lidera. Aliás, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil. De todos, ele é o que mais mata. Então, pulmões, segundo lugar, próstata. Terceiro lugar, intestino, muito parecido com o caso das mulheres. Quarto lugar, estômago. Quinto lugar, esôfago. E depois fígado e vias biliares. E os últimos, né, pâncreas, cavidade oral, sistema nervoso central e laringe. Então, mais ou menos parecidos, eu peguei desses aí, realmente, os 10 mais importantes. E nós vamos falar aqui dos 10 mais importantes, o que é que nós temos
em termos de evidência científica de mais moderno hoje em relação à detecção desses 10 mais importantes, em relação à prevenção desses 10 tipos de câncer mais importantes. E essa questão de detecção e prevenção, ela gera tanta confusão na cabeça das pessoas que eu trouxe aqui para vocês esse impresso. Esse impresso é muito engraçado, porque ele é um impresso oficial de um plano de saúde de servidores públicos. Aí eu não vou falar, eu não quero entrar em muito detalhe para não identificar, mas um plano de saúde exclusivo de servidores públicos. Esse impresso é um impresso oficial desse plano, desse serviço de saúde. E o que está escrito aqui é Programa de Prevenção ao Câncer. Sendo que, logo após o nome Programa de Prevenção ao Câncer, ele lista 4 exames que não tem nada a ver com prevenção ao câncer. O primeiro deles, que é a mamografia, que eu realcei aí, ele tem a ver com detecção. Então, é essa confusão que eu falei que existe, prevenção e detecção. Então, a mamografia tem a ver com detecção. Esses 2 outros, a ecografia mamária e a ecografia transvaginal, não são exames de detecção. Não são exames de detecção. Mas podem, eventualmente, detectar um câncer numa situação especial. Digamos assim, eles podem ver um câncer, mas não são oficialmente exames de detecção. Só que o caso pior de todos, para mim, aí dessa lista, é essa ecografia prostática. Notem, a ecografia prostática é um exame que eu faço, inclusive, né, é minha especialidade. Ele não é um exame de prevenção jamais, ele não é um exame de detecção, como a mamografia, e, ao contrário da ecografia mamária e da ecografia transvaginal, ele não veria um câncer, mesmo que o paciente estivesse com câncer no momento do exame. Então, eu vou explicar de novo. Essa ecografia prostática, a utilidade dela não tem nenhuma relação com câncer, ao ponto de, se a pessoa estiver com câncer de próstata e fizer essa ecografia, o exame não vai mostrar esse câncer, porque o exame não é feito para isso, ele tem uma outra utilidade. E o que é que esse exame está fazendo aqui? Né? Só Deus explica. Bom, mas a gente vai falar então, como eu disse, de detecção versus prevenção. E vamos começar com o exame que mais, com o câncer que mais mata mulheres hoje em dia no Brasil, que é o câncer de mama. O câncer de mama é o que já se sabe hoje em termos de detecção baseado em evidências científicas, tá? Então, o que eu vou passar para vocês não é a minha opinião, é, na verdade, o que a gente tem hoje de mais aceito pela ciência mundial nesse assunto, tanto na parte de detecção como na parte de prevenção. Bom, primeiro em relação à detecção. Não é possível realizar rastreamento antes dos 40 anos. Lembrando que eu estou falando em rastreamento de câncer de mama, estamos falando da mamografia. É importante lembrar que a ecografia mamária, como eu falei agora há pouco, não é um exame de rastreamento de câncer de mama. O papel da ecografia mamária, da ultrassonografia mamária, é porque aqui em Brasília o pessoal chama ecografia, em Salvador, São Paulo, outros lugares o pessoal chama ultrassonografia, mas é o mesmo exame. Então, a ultrassonografia ou ecografia mamária, ele não é um exame de rastreamento de câncer. Ele pode detectar um câncer, mas ele é um complemento da mamografia. Então, eu estou falando aqui exclusivamente de mamografia. Não é possível realizar o rastreamento antes dos 40 anos, isso a gente já sabe, porque todos os tumores que aparecem antes dos 40 anos são aqueles cânceres ultra rápidos. Então, eles não são captados por nenhum tipo de exame de detecção. Dos 40 aos 50 anos e após os 70, o que as evidências científicas mais recentes indicam é que o benefício do exame geralmente não compensa os seus riscos. E nas mulheres de 50 a 69, onde os estudos indicam a discreta redução de mortalidade, né? No caso, estamos falando de pacientes de baixo risco, tá? Essas coisas que eu falei são em relação a pacientes de baixo risco. Mesmo nesses pacientes, mesmo havendo uma evidência científica de benefício de redução de morte, as taxas de falso positivo são muito altas para esse exame. Então, só para vocês terem uma ideia, e esse quadro aqui, ele é um quadro disponibilizado no site do INCA, né, que é um órgão do governo federal, ligado ao Ministério da Saúde, que cuida exclusivamente de câncer. Esse é um panfleto que é utilizado no INCA, e ele é baseado num estudo que foi um estudo feito no Canadá, né? Foi um estudo muito grande, um estudo que foi considerado um estudo com uma grande amostra, um estudo muito bom, considerado muito confiável, e que mostrava o seguinte:
Se 720 mulheres com idade de 50 a 69 anos e sem alto risco, estamos falando de mulheres de baixo risco, tá? Quando a mulher tem alto risco, a frequência do exame tem que ser maior, evidentemente. É sempre importante lembrar que o fato da mulher ser de alto risco indica que geralmente ela precisa fazer mais exames ou exames um pouco antes, né? Mas isso não significa, por exemplo, que ela esteja livre de um falso positivo. É claro que a chance dela se beneficiar do exame, ela sendo de alto risco, é maior do que ela sendo de baixo risco. Mas isso não livra ela de um resultado indesejado, de um resultado inesperado. Então vamos voltar aqui ao nosso quadro. Né? Se 720 mulheres nessa faixa de idade e sem alto risco, ou seja, baixo risco, forem rastreadas a cada 2 anos por 11 anos, 204 terão um falso positivo. Olha a quantidade, isso dá 1/3 quase. Terão um falso positivo que exigirá novos exames. 26 poderão passar por uma biópsia. 26. Pelo menos 4, olha que coisa isso aqui, pelo menos 4 delas poderão ter a mama removida sem necessidade. Ah, porque o diagnóstico de câncer está errado? Não, porque é um câncer que não cresce. É um câncer que, se ela não descobrisse, nunca ia dar problema para ela. Mas como ela descobriu, ela precisou tirar a mama. E apenas uma mulher vai ser beneficiada. Então, notem, esse exame de mamografia é considerado um exame, entre aspas, bom para rastreamento de câncer. Mas, ainda sendo um exame bom, ele prejudica 200 para beneficiar uma, para salvar uma da morte. Então, aí justifica, entendeu? Nesse caso, justifica. Então, toda mulher tem que pesar, na hora de fazer um exame de mamografia, os riscos, né? Quais são os riscos? Resultados incorretos, tanto para um lado, quer dizer, falso positivo, quanto para o outro, falso negativo. Também o risco de ser diagnosticada e tratada com cirurgia, quimioterapia e radioterapia de um câncer que nunca iria ameaçar a vida dela. Esse é um risco que se corre quando se faz rastreamento. Mas que é um risco que a gente na medicina entende o seguinte: eu vou prejudicar aquela mulher, porque eu vou tratar ela, vou tirar a mama dela, ela vai ser prejudicada. Mas compensa porque eu vou estar salvando uma vida. Mas notem, a gente prejudica gravemente 4 vidas para salvar uma e prejudica levemente 200 para salvar uma. Também essa mulher vai ser exposta a raio-x, que no caso da radiação da mamografia, até uma radiação baixa, já falei isso aqui em outros cursos, né? Nas aulas anteriores do nosso curso, mas a mamografia, ela corresponde, a gente usando aquele mesmo, digamos assim, a mesma balança da tomografia, né? A tomografia corresponde a 80 mamografias. Então, notem, ainda que a mamografia tenha mais radiação que o raio-x, ela tem muito menos radiação que uma tomografia, por exemplo. Então, eu não vejo a radiação da mamografia com preocupação. Eu vejo com muita preocupação a radiação da tomografia, né? Mas a da mama não é muito menor, então não chega a ser algo tão preocupante. E pensar nos benefícios, né? Então, quais são os benefícios? É diagnosticar um câncer no início e ter um tratamento melhor, menos agressivo, e também reduzir a chance de morrer por câncer de mama em função desse tratamento. Então, é uma coisa que tem sempre que ser pesada, porque não tem jeito, gente. Os dois sempre vão existir. E agora vamos falar, então, da prevenção do câncer de mama, que eu considero mais importante, e aí eu já deixei escapar aí o primeiro fator, né, que sem dúvida é o fator que mais protege hoje, na ciência, dentro do nosso conhecimento científico atual. A medida que mais serve para proteger câncer de mama é a amamentação. E aí eu pergunto a vocês se alguém de vocês ouviu falar em amamentação no Outubro Rosa inteiro. A amamentação teria que ser a coisa mais falada no Outubro Rosa, porque, teoricamente, o Outubro Rosa é uma campanha de prevenção ao câncer. Lembra? Prevenção, não detecção. Não está lá assim, campanha de detecção do câncer, não. Está lá campanha de prevenção ao câncer. Então, como é uma campanha de prevenção, ele devia falar 10 vezes sobre amamentação e 1 vez sobre mamografia. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê, porque a amamentação não dá dinheiro. E mamografia dá muito. Então, nunca esquecer disso. A amamentação é essencial para ajudar a prevenir o câncer de mama. Além disso, também atividade física regular intensa. Atividade física regular intensa, o que eu quero dizer, tem que ser não pode ser uma atividade muito leve. Para pessoas idosas, eu recomendo muito musculação. Inclusive, eu vivo enchendo o saco da minha mãe para ela fazer. Né? É muito importante para pessoas idosas musculação. Musculação é essencial. E
é uma atividade que não é tão levinha assim. Então não pode ser uma coisa muito levinha, sabe? Tem que ser uma coisa de média intensa mesmo. É mais intensa que você aguentar fazer, sabe? E tem que ser sempre. Não pode nunca parar de fazer atividade física. Isso é um fator que realmente ajuda muito a prevenir, a evitar o câncer. Alguém falou em atividade física no Tudo Rosa? Eu não ouvi. Pode até ter falado, né? Mas eu ouvi falar muito em mamografia. E em kits. Vamos fazer um kit, né? Kit de check-up, promoção. Isso não é medicina. Outra coisa essencial, alimentação saudável, controle do peso. Então, evitar a obesidade, se alimentar, evitar aqueles alimentos que eu falei, né, que são comprovadamente cancerígenos. E o que é que aumenta o risco de câncer de mama? Os dois principais, aquilo que eu falei, todos, mas em câncer de mama especificamente, porque lembre, eu falei primeiro para vocês dos fatores que causam câncer, mas de uma maneira geral, todos os cânceres, né? E agora eu vou realçar, eu vou, digamos assim, destacar aqueles que estão mais relacionados com os tipos específicos de câncer que a gente está falando aqui, entendeu? Então, em relação a câncer de mama especificamente, o consumo de álcool, né, de bebida alcoólica e o cigarro são fatores que estão muito relacionados. Além disso, também, não tanto, um pouco menos, mas também, o uso de anticoncepcionais por tempo muito prolongado, aí seriam superiores a 5, 10 anos de forma interrupta, reposição hormonal com estrogênio e testosterona por mais de 5 anos. Além disso, tem um fator genético que, como eu já disse para vocês, ele só influencia em 5 a 10% dos casos, mas existem fatores genéticos relacionados a câncer de mama e também existe essa mutação do gene BRCA1 e 2, que é uma mutação genética que pode ser detectada através de exames e que quem tem essa mutação genética, dependendo do tipo de mutação, pode ter um risco muito alto de câncer de mama. E eu gosto de citar o exemplo, nesse caso dessa mutação do gene BRCA1 e 2, o caso da Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie, ela tinha uma mutação desse gene que dava a ela um risco de acima de 70% dela ter câncer. Então ela não estava tão errada em querer tirar a mama. Na verdade, ela tinha uma quase sentença de ter câncer de mama, né? E no caso dela, a cirurgia é até realmente indicada em algumas situações, porque como ela tem uma alteração genética muito importante, muito significante, muito grave, né? Então, realmente, quando você pesa os riscos e os benefícios, acaba realmente sendo vantajoso. Mas a situação como a dela é uma situação raríssima. Assim, não está nem nesses 5 a 10%. Eu diria que a situação dela é uma situação que está em 0,01%. Sabe? Você vai ver uma ou outra pessoa, tanto que pessoa famosa que teve esse problema, praticamente só ela. Né? Então, é uma coisa extremamente rara. Né? Mas existem outras alterações que não favorecem tanto o câncer, né, favorecem menos, mas que são um pouco mais comuns. Mas notem, mesmo que a gente junte todas as causas genéticas de câncer de mama, elas não chegam a 10% dos casos. Então, 90%, eu vou reforçar isso porque, olha, eu vou te dizer, a impressão que eu tenho é que as pacientes não sabem, não têm acesso a essa informação. 90% dos cânceres de mama são causados por álcool, são causados por cigarro, são causados por todos esses fatores aí que eu falei. Não tem nenhuma relação. E são causados muitas vezes por mulheres que não amamentaram, não tiveram filhos, isso aumenta o risco também, né? Mas não tem relação com genética de jeito nenhum. Falamos um pouco do câncer de mama, vamos falar do câncer de pulmão. Câncer de pulmão é o câncer que mais mata brasileiros. Em 2018, ele foi realmente o campeão de todos e o primeiro em relação a homens, né? O segundo em relação a mulheres. Olha só, em relação à detecção precoce de câncer de pulmão, o que a gente tem é o seguinte: aquele cara que é um fumante pesado, o ideal é que ele pare de fumar, na verdade. Mas que ele pare de fumar, e se ele for um cara que fumou um maço por dia nos últimos 20, 30 anos, e tem mais de 55 anos, então, nesses casos, a ciência recomenda uma tomografia de baixa dosagem uma vez por ano. Tá? Lembrando que esse tipo de paciente se beneficia, mas, assim como eu falei em relação ao câncer de mama, ele também não está livre dos falsos positivos. Então, ele também não está livre de ser prejudicado pelo exame. Ele pode ser prejudicado. Mas como ele tem um risco tão alto de câncer, a chance dele ser beneficiado é maior do que ele ser prejudicado. Então, vou repetir mais uma vez. Digamos que eu tenho um paciente com esse perfil. É um fumante pesado, um maço por dia durante 30 anos, com 56 anos,
fez uma tomografia de baixa dosagem, o jeito que está recomendado aí, e aí descobriu um câncer inicial. Aquele câncer inicial pode ser um câncer do tipo que não cresce, pode ser um câncer do tipo que cresce muito lento, pode ser um câncer do tipo que cresce rápido. Nas 3 situações ele vai tratar. Se ele der a sorte de tratar e for um câncer rápido, a vida dele foi salva. Se ele tratar e não for um câncer desse tipo, isso nunca ninguém vai saber, tá? Isso eu te falo antes, mas não tem como você saber depois, eu descobri depois que o meu câncer não crescia. Você não tem como saber se você não acompanhar o crescimento dele, tá? Então ali na hora todos os cânceres são iguais, né? Então mesmo essa pessoa que tem esse risco maior, ela também pode ser prejudicada pelo exame. Mas a ciência recomenda que se faça o exame, porque a chance dela ser beneficiada é maior quando comparado, por exemplo, com uma pessoa de baixo risco. Então uma pessoa de baixo risco que decida fazer essa tomografia uma vez por ano, porque ela tem medo de câncer, a possibilidade dela encontrar um câncer que não precisasse ser tratado, a chance dela sofrer uma cirurgia desnecessária, dela perder uma parte do pulmão, dela ter complicações graves, é muito maior nessa pessoa. É por isso que essa pessoa não deve fazer exame. É outra coisa que eu vejo também. Às vezes, eu vejo que os pacientes veem assim, nessas recomendações, só se recomenda vacina para até 5 anos ou mais de tantos. Só se recomenda exame de rastreamento acima de tantos anos. Às vezes eu percebo que as pessoas acham que essas idades, esses limites, eles são estabelecidos para economizar dinheiro, sei lá, para que nem todo mundo vai fazer exame, por exemplo. Então bota aqui 40 para que nem todo mundo vá correndo ao médico. Na verdade, não tem nada a ver com... Quer dizer, a impressão que eu tenho é que as pessoas são induzidas a achar que é esse o motivo. E que se, por exemplo, ela resolver fazer o exame estando fora dessa faixa, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, não é. Essas faixas etárias, esses limites, eles existem porque, baseado em ciência, baseado em informação científica, você só comprovou o benefício daquele tratamento, daquele exame, naquele grupo de pessoas. Então, as pessoas que, por exemplo, quando você fala assim, vacina da gripe é para grupo de risco, não é para economizar vacina para o grupo de risco. É porque em quem não é grupo de risco, não existe benefício comprovado. Então, todos terão prejuízos, todos terão benefícios, mas em quem não é grupo de risco, a possibilidade do prejuízo ser maior que o benefício é muito maior. E em quem é grupo, aí isso já se inverte. Então, a mesma coisa em relação ao exame. Quer dizer, eu não vou deixar de fazer a tomografia para um paciente de baixo risco para economizar a tomografia, não. É porque eu sei que a chance daquela tomografia prejudicar ele é muito maior. Ela pode prejudicar também o de alto risco, mas ela tem uma possibilidade maior de prejudicar o de baixo risco. E quais seriam os fatores protetores? Olha, câncer de pulmão é um câncer muito simples. Então, ele está diretamente relacionado com um cigarro, com um tabaco, 80% das vezes. Tá? Então, como é que você previne? Evitando fumar, evitando estar perto de quem fuma, evitando a fumaça do tabaco. Existem outras fumaças tóxicas também, a principal delas, talvez hoje, como causa de câncer, seja a poluição do ar, né? Além de alguns agentes químicos e físicos, por exemplo, pó de serra, quem manipula pó de serra pode ter câncer, quem manipula alguns tipos de tinta, alguns tipos de indústria química, trabalha em alguns tipos de minas, né? Então, todo esse pessoal aí, eles têm um risco aumentado para câncer de pulmão. Então, lembrar que o principal é o tabagismo, é o que mais aumenta o risco, mas também temos esses outros agentes. História familiar também, mas muito pouco, não é um fator de risco importante. E também a radiação, tá? Raio-X, a radiação, que é a radiação, quando eu falo raio-X, é a radiação da tomografia, do raio-X, da mamografia, da cintilografia e da densitometria. Então, tudo isso aí é raio-X. Bom, falamos de câncer de pulmão, vamos falar agora do câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. Bom, diferentemente da mamografia, as evidências científicas atuais, elas apontam que o rastreamento de câncer de próstata em pacientes de baixo risco mais prejudica do que beneficia a saúde. É isso mesmo. Estamos no Novembro Azul, estamos na época da campanha e estou afirmando para vocês, com base em fontes científicas, tá? Pacientes de baixo risco mais se prejudicam do PSA e do toque retal do que se beneficiam. E para comprovar mais ainda isso, né, eu trouxe essa parte aí desse quadro que é de uma pesquisa, de um trabalho científico, em que mostra a posição atual, tá? A posição atual hoje, 2020, das
maioria das sociedades internacionais, né, em relação à recomendação ou não recomendação do toque retal mais o PSA para rastreamento de câncer de próstata. Notem que dessas 13 sociedades internacionais, tá, a Sociedade Americana de Médicos, a Sociedade Canadense, tá, a Força Tarefa Canadense de Prevenção, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e o Instituto Nacional do Câncer não recomendam o rastreamento. Essas outras 7 entidades que estão aparecendo aí, a australiana, a americana de Força Tarefa Americana de Prevenção, a Sociedade de Oncologia também americana, o Colégio Americano de Médicos, a Sociedade de Saúde do Reino Unido, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Europeia não recomendam em todo mundo, recomendam em alguns grupos e não recomendam para paciente de baixo risco, recomendam só para paciente de alto risco. Então, notem, dessas 13 sociedades de especialidades do mundo inteiro, Canadá, Austrália, Estados Unidos, várias dos Estados Unidos, várias do Brasil, só 2 recomendam, ainda recomendam, e notem que as recomendações elas estão meio atrasadas, né? 2010, a Sociedade Americana de Câncer e a Sociedade Urológica Americana, 2013, são as 2 únicas que ainda recomendam rastreamento hoje, na atualidade, hoje 2020. Tá? Todas essas outras ou não recomendam de jeito nenhum, e dentre as que não recomendam está o INCA, o Instituto do Câncer Brasileiro e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, ou recomendam apenas o rastreamento em pacientes de alto risco, e está oficialmente com essa posição, hoje, 2020, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia. Eu acho muito difícil vocês ouvirem isso de algum urologista, mas é a posição oficial da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, então o que a gente sabe é que em relação ao câncer de próstata, mesmo os pacientes de alto risco, então teoricamente aqueles que mais se beneficiariam, a quantidade de falsos positivos de cânceres que não cresceriam, então cânceres do tipo caracol, cânceres do tipo tartaruga, tá? É muito maior em relação ao câncer de próstata. Então, a chance de um paciente ser prejudicado pelo tratamento, fazer um tratamento, por exemplo, uma cirurgia desnecessária por um câncer que não queria crescer, é muito maior do que, por exemplo, quando comparado com mamografia e câncer de mama, né? Então, mesmo os pacientes de alto risco, você tem que pesar se realmente vale a pena fazer esse rastreamento, porque mesmo neles é muito questionável. Diferentemente do câncer de mama, que eu falei no começo, eu gosto de comparar os dois, porque são talvez os que mais preocupam no caso, respectivamente, homens e mulheres. No câncer de mama, você prejudica 200, no caso de baixo risco, você prejudica 200 para salvar uma. No caso de próstata, você prejudica 200 e não salva nenhum. Tá? Então é por isso que pacientes de baixo risco não vale a pena. Pacientes de alto risco, as evidências científicas apontam que, teoricamente, eles poderiam ter um benefício. Mas é desse mesmo jeito que eu falei para vocês quando comparando com mama. Quer dizer, você vai prejudicar muita gente. Eu não tenho dados estatísticos aqui, mas você vai ter que prejudicar muita gente para conseguir acertar um que você vai salvar a vida. Bom, falando de detecção, né, agora vamos falar da prevenção do câncer de próstata. E quais são os fatores protetores em relação a câncer de próstata? Atividade física regular e intensa é muito importante. Então, assim como a gente falou em relação ao câncer de mama, uma alimentação saudável também. Né? E quais são os fatores de risco? O que é que aumenta a chance de ter câncer de próstata? Bom, comprovados do grupo 1, tá? Aqueles comprovadamente cancerígenos, temos os fatores genéticos, que não vale a pena sempre lembrar, apenas 10 a 20% dos casos, tá? A grande maioria não tem nenhuma relação genética. Aí temos uma relação muito estreita com a obesidade e com o etilismo e tabagismo. Então, mais uma vez, tá? A obesidade, o etilismo e o tabagismo como os 3 mais importantes aí, tirando a genética que eu falei que não é tão importante, aumentando o risco de câncer de próstata. E fatores possíveis, então esses aí estão colocados no nível de evidência 2A, então são provavelmente cancerígenos para a próstata, uma dieta rica em carne vermelha e o uso do hormônio testosterona. Falamos do câncer de próstata, agora vamos falar do câncer de intestino. O câncer de intestino é um dos cânceres também que mais mata, é um câncer muito importante que nós, né, conheçamos. Falando primeiro da detecção, então o que é recomendável hoje para detectar câncer de intestino, câncer de cólon?
Bom, a Sociedade Americana de Gastroenterologia, né, ela recomenda um exame a cada 10 anos, a partir dos 50 anos, para pacientes de baixo risco. Então, pacientes de alto risco, claro, você pode começar mais cedo, aos 45 anos, tá? Nunca antes disso, e fazer exames a intervalos menores, a cada 5 anos, se de repente houver uma necessidade a cada 2 anos, aí vai depender de cada caso de cada paciente, porque se o paciente já tiver uma lesão precursora, por exemplo, o intervalo dos exames tem que ser menor. Mas pacientes de baixo risco, o que se tem de melhor hoje em termos de evidência científica é um exame de colonoscopia a cada 10 anos, a partir dos 50 anos. Então, isso é o que a gente tem de melhor para que a pessoa possa se beneficiar de um diagnóstico precoce, sem ser prejudicada por um diagnóstico desnecessário. Como eu já disse, pacientes abaixo dos 45 anos não se beneficiam do rastreamento, então ele nunca deve ser feito abaixo dessa fase. E pacientes de alto risco, como eu já disse também, podem precisar fazer mais exames. Isso é o que a gente tem de detecção. Agora vamos falar um pouquinho da prevenção do câncer de intestino. E esse é danado. Bom, primeiro fator, atividade física intensa e regular. Já falei aqui da atividade física, da importância, de como ela é essencial, de como ela é importante em todas as faixas etárias e de como ela é um fator que realmente protege muito contra o câncer. Além disso, em relação ao câncer de intestino, é essencial a alimentação. Porque o câncer de intestino, digamos, podemos dizer que a alimentação está para o câncer de intestino, assim como o cigarro ou o tabaco está para o câncer de pulmão. Tá? A relação é exatamente direta. Então, uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, legumes e verduras é essencial para prevenir esse tipo de câncer. E o que é que aumenta o risco de câncer de intestino? Olha, um fator que primeiro lugar de todos aí, sem dúvida, é a carne processada. E como eu já disse para vocês, a carne processada, ela está no nível 1 de cancerígenos, segundo a classificação internacional de câncer, que é, como eu mostrei para vocês ali, oficial, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, segundo essa classificação, a carne processada, ela está no nível 1, ou seja, comprovadamente cancerígena, ela está ao lado do cigarro, ao lado do álcool, né, como fatores comprovadamente cancerígenos, né? E eu acho engraçado, porque se justiça seja feita, e aqui eu não estou querendo falar bem do cigarro, nem mal, mas assim, se justiça fosse feita com o cigarro, né, as bandejas de presunto também teriam essa mesma... Isso aqui é uma foto de um câncer de intestino, né? Então, isso aqui, claro que esse anúncio não existe, fui eu que criei, mas é para mostrar como realmente a carne processada ela é tão cancerígena quanto o cigarro, e é mesmo. Tá? E se justiça fosse feita ao cigarro e à carne processada, ela também ganharia uma fotinha igual ao cigarro ganha. Bom, além disso, o etilismo e o tabagismo também estão, e a dieta rica em gordura também estão assim, muito, muito, muito associadas. Né? Então, como eu falei para vocês, o câncer de intestino é um câncer essencialmente alimentar, relacionado diretamente com a alimentação. Se todas as pessoas se alimentassem bem, a taxa de câncer de intestino seria muito próxima de zero. Né? Então, etilismo e tabagismo são fatores importantes, dieta rica em gordura, alimentos artificiais e um consumo superior a 500 gramas de carne vermelha por semana. Quem achou que era por dia aí, que é do cavalo, quem achou que era por mês ficou feliz. Né? Então, consumo de acima de 500 gramas de carne vermelha por semana, qualquer alimento artificial, isso inclui os adoçantes artificiais, inclui os aditivos químicos, os conservantes, os solventes, corantes, enfim, qualquer coisa. Dieta muito rica em gordura animal, tá? Etilismo e tabagismo, falando todos agora em ordem inversa, né? E a questão da carne processada, como eu disse para vocês. Então, gente, não tem jeito. Eu não queria ter que dar essa notícia, né? Aliás, essa notícia não é conhecida de hoje, né? Já tem 7, 8 anos que já se tem essa comprovação científica de que carne processada é cancerígena e que carne vermelha é provavelmente cancerígena. Carne vermelha é nível 2A e carne processada é nível 1. Infelizmente, uma das diversões, sei lá, talvez um dos pratos preferidos do brasileiro, né, que é o churrasco com a cervejinha e a feijoada, infelizmente são realmente hábitos extremamente cancerígenos. Claro, vou dizer a vocês, eu gosto de feijoada, eu não gosto muito de churrasco nem de cerveja, mas gosto muito de feijoada também. Como ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tento evitar ao máximo, mas eu não podia deixar de falar isso para vocês. Bom,
Falamos do câncer de intestino, vamos agora passar por câncer de estômago. Bom, agora a gente está entrando em cânceres um pouco mais raros, né? A gente falou primeiro dos cânceres mais comuns e agora um pouco menos comuns. Quanto menos comum o câncer, menor a possibilidade de você ter um rastreamento eficaz em relação a ele. Isso é o que acontece, por exemplo, em relação ao câncer de estômago. Não existe hoje um rastreamento recomendado, inclusive a endoscopia de rotina não é recomendada, porque não há evidências científicas até o momento de que uma endoscopia de rotina, sei lá, uma vez por ano, possa detectar algum câncer em fase inicial e isso ser mais benéfico do que prejudicial. E aí vale tudo aquilo que eu já falei para vocês, tudo aquilo que a gente já conversou. Quer dizer, toda vez que você aumenta a detecção de um câncer, você pode detectar uma doença que você também não queria, então você pode mais prejudicar do que beneficiar o paciente. Usando todos esses cálculos que a ciência diz, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve. Então, justamente, em relação a câncer de estômago, a gente não tem nenhum método que seja cientificamente comprovado e eficaz e que consiga realmente detectar o câncer em pacientes normais, em pacientes de baixo risco. Pacientes que tenham sintomas, aí sim, né? Então, qualquer sintoma que o paciente tenha que motive endoscopia, vale a pena fazer o exame, mas fazer endoscopia em pessoas que não sentem nada não faz o menor sentido, sem falar que é um procedimento que gera desconforto, precisa passar por uma anestesia, essa anestesia pode trazer complicações, enfim, não é um procedimento tão inócuo assim. Em relação aos fatores, no caso, em relação à prevenção do câncer de estômago, nós sabemos que um fator muito importante e muito protetor é tratar o Helicobacter, porque o Helicobacter pylori é uma bactéria que pode colonizar o nosso estômago e que ela está associada com o aumento do risco de câncer. Pessoas que têm alimentação saudável, rica em fibras, frutas, legumes e verduras, geralmente não desenvolvem essa bactéria porque não desenvolvem o ambiente ideal para ela crescer, né? Mas a pesquisa dela e ela estando presente, é importante que ela seja tratada. Dos fatores que aumentam o risco de câncer de estômago, nós temos um que no Brasil é muito importante e que, sem dúvida, é responsável por nós termos tantos casos. Quer dizer, como eu falei para vocês, ele é um pouco mais raro, mas ainda é bastante comum. E, sem dúvida, o fato de a gente ter tantos casos de câncer de estômago aqui no Brasil é pelo excesso de sal na dieta, né? O excesso de sal na dieta é talvez o fator mais importante nesse aspecto em relação ao câncer de estômago. Um outro fator também significativo é o refluxo gastroesofágico, né, associado a sobrepeso e obesidade. Então, geralmente são pessoas que estão acima do seu peso ideal, isso leva a um aumento do refluxo, e esse refluxo ele pode, às vezes, gerar uma coisa que a gente chama em medicina de esôfago de Barrett, é um termo meio técnico, médico, mas que significa que há uma alteração do esôfago, que essa alteração relacionada a esse refluxo facilita o aparecimento de tumores malignos, como o caso do câncer. Além disso, o alcoolismo também é um fator muito associado, e o tabagismo também, tá? E os raios-x também. E existem pesquisas científicas que mostram que pessoas que operaram o estômago, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, essa combinação de cicatriz no estômago por cirurgia bariátrica com alcoolismo e tabagismo, ela é especialmente, digamos assim, é uma mistura especialmente arriscada e que, sem dúvida, oferece um maior risco para câncer nesse tipo específico de paciente. Falamos do câncer de estômago. E agora vamos falar do câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero, tanto falar em detecção como em prevenção, quer dizer, principalmente em relação à prevenção, né, é uma coisa meio, assim, basicamente é falar do HPV, porque como é um câncer causado por um vírus, né, causado pelo vírus HPV, então, quando você quer prevenir esse câncer, é você adotar medidas para prevenir justamente a contaminação por esse vírus, né? Em termos de detecção, então, mulheres entre 25 e 64 anos deverão fazer o preventivo a cada 2, 3 anos. Notem que o nome desse exame preventivo não é à toa. Eu coloquei ele aqui do lado da detecção, mas ele poderia também ser perfeitamente colocado do lado da prevenção. Por quê? Porque esse exame ele pode não só detectar uma lesão já instalada, então ele é um exame de detecção, mas ele também pode detectar uma lesão pré-cancerígena. Então, o exame de prevenção, o Papa Nicolau, esse exame que as mulheres fazem, é o único exame que existe dentro da medicina que pode ser chamado de exame de prevenção. Porque ele é o único exame que existe que pode detectar uma lesão antes dela virar câncer. Todos os outros exames, eles detectam câncer já instalado, lembram?
que geralmente está ali já há 6, 7, 8, 10 anos, dependendo do tipo de câncer. Né? Mesmo o método de rastreamento mais sensível, a tomografia mais precisa, a ressonância mais milimetricamente calibrada e precisa e avançada, só detecta cânceres que tenham 6, 7, 10 anos de existência. Tá? E no caso do exame preventivo, não. Ele pode detectar uma lesão antes dela vir a ser um câncer. Então, é um exame muito importante. Agora, os médicos geralmente exageram. Claro, se eles ganham por exame, ele não vai dizer para a mulher para vir a cada 2, 3 anos. Ele manda vir a cada 16 meses. Não tem necessidade. Tá? Esse exame pode perfeitamente ser feito a cada 2, 3 anos. E quais seriam, então, os fatores protetores do câncer de colo de útero? Bom, hoje em dia nós temos a vacina contra o HPV, que foi uma vacina, inclusive, que na época que foi lançada eu critiquei, porque eu achei que o lançamento dela foi muito precipitado, né? Ela é uma vacina, hoje já se comprovou ser muito boa, mas notem, a vacina, nós temos o que, então, em termos de recomendação de vacina, né? Para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14. A vacina que temos hoje, a mais comum, é a quadrivalente. Ela protege contra 4 subtipos de HPV, 2 causadores de verrugas, 2 causadores de câncer. Isso pega cerca de 70% dos casos de câncer. E hoje já temos até a nonavalente, então ela protege contra 9 subtipos de HPV. Mas o que acontece é que não existe vacina que proteja contra todos os subtipos. Nós temos hoje 12 subtipos comprovados que causam câncer, mais 8 prováveis, mais os que causam verruga. Então essas vacinas, elas são combinações de alguns desses subtipos, dos mais comuns, justamente para diminuir a chance do câncer. Mas ela não zera essa possibilidade, né? Justamente por não zerar, é que mesmo quem toma a vacina tem que continuar fazendo preventivo. E a vacina é mais eficaz em meninas e meninos, em pessoas mais velhas ela não é recomendada. Tá? Houve uma época, e aí eu vi alguns médicos falando a bobagem que todo mundo pode se vacinar, todo mundo pode se vacinar, vai ser ótimo, a indústria vai adorar, vai ficar super, vai lucrar bastante. Mas não vão se beneficiar. Mulheres acima de 25, 30 não vão se beneficiar. No máximo, se for uma mulher mais jovem, pode até se beneficiar, né? Mas acima dos 25, 30 anos não vão. Então não faz sentido esse grupo se vacinar. Agora, as meninas, os mais jovens, sim. Aí faz sentido, faz todo sentido. E notem que aí a vacina para o menino é muito mais para você evitar a disseminação da doença do que evitar a doença no próprio menino. Porque, tudo bem, nós temos verrugas que podem aparecer em homens também, mas assim, é tão raro em homem que, teoricamente, não valeria a pena você vacinar todo mundo por isso. Né? Então é muito mais importante para a menina, porque a menina sim está se protegendo do câncer de colo, né? E o menino porque ele não vai estar disseminando esse vírus, né? Então por isso que os dois devem se vacinar. E outros fatores de risco, mas aí você vê que eu nem dei muito destaque, que é o tabagismo e a infecção pelo HIV, porque, na verdade, a condição essencial mesmo é o vírus estar presente, é o HPV estar presente. Sem o vírus HPV não tem como o câncer se desenvolver. Então ele é o fator mais importante, os outros dois são fatores secundários, na verdade. Né? Agora, falamos do câncer de colo de útero. Vamos falar do câncer de fígado. O câncer de fígado também, como a exemplo que eu já falei aqui de outros cânceres que eu já falei, como o de estômago, o rastreamento não é recomendado, né? Porque até o momento não tem evidências de que ele traga benefício ao paciente. Em pacientes de alto risco, então que tem um fator de risco importante, ele pode ser considerado. Os fatores de risco em relação à prevenção, que protegem atividade física intensa e regular, olha ela aí de novo, e uma alimentação saudável também é muito essencial. O que é que aumenta o risco de câncer de fígado? Principalmente o vírus da hepatite B e C, e no caso eu não coloquei no quadro, mas a vacina da hepatite B é essencial. Então, mais um caso aí de que a vacina é importante na prevenção do câncer. Também outros fatores como alcoolismo e tabagismo são muito importantes, né? Os anticoncepcionais orais, nós sabemos que eles aumentam a taxa de câncer. Os hormônios esteroides, tá? E aí, dentre eles, o principal é a testosterona. Além disso, também pacientes com cirrose hepática
e alimentos contaminados por aflatoxina. Essa aflatoxina é uma toxina que é muito comum dar em amendoim que não é certificado. É um tipo de fungo, um crescimento aí fúngico que é altamente cancerígeno e que dá em amendoim, em grãos, né? Sementes que não são adequadamente condicionadas, não são adequadamente guardadas e, portanto, todo aquele amendoim certificado da indústria, ele está livre disso, né? Mas eu falo mais aquele que não tem uma fonte segura, que não tem uma origem conhecida, digamos assim, né? Esse seria perigoso, porque poderia, teoricamente, estar contaminado com essa toxina. E falamos do câncer de fígado, vamos falar agora um pouco do câncer de pâncreas. Tá? O câncer de pâncreas, ele também não é um câncer rastreável até o momento. Isso principalmente porque a grande maioria dos casos de câncer de pâncreas são cânceres de crescimento ultra rápido. Então, é aquele câncer que não vai realmente ser rastreado porque ele vai de uma fase menor até um tumor grande em muito pouco tempo. Né? O que é que protegeria contra câncer de pâncreas? Bom, a gente sabe que a atividade física regular e intensa está muito associada e principalmente a alimentação saudável. E como eu já falei em relação aos outros cânceres, né, rica em fibras, frutas, legumes e verduras. O que é que aumenta o risco de câncer de pâncreas? Mais uma vez, né, os fatores genéticos são apenas 10 a 15%, mas ele está muito associado com sobrepeso, com obesidade, com sedentarismo, né, também com alcoolismo e tabagismo, também com pancreatite crônica e exposição a agrotóxicos. Então, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, no campo, aplicando agrotóxicos, e um dos agrotóxicos muito usados no Brasil, que é o glifosato, ele é altamente cancerígeno para quem aplica, né? E esse tipo de agrotóxico, por exemplo, está relacionado com o aumento do risco de câncer de pâncreas. Bom, falamos do câncer de pâncreas, vamos falar agora do câncer de cérebro, estamos quase acabando. O câncer de cérebro também, infelizmente, notem que esses cânceres, todos esses cânceres mais raros, infelizmente, não temos evidência, inclusive no câncer de cérebro, não tem nenhum exame padronizado que possa detectar tumores cerebrais em fase precoce, né? Então, mais uma vez, né, como eu já disse para todos os outros, o rastreamento não é recomendado, pois as evidências científicas indicam que os prejuízos desse rastreamento são muito maiores do que qualquer benefício que ele possa trazer para o paciente. Né? Apenas em pacientes de alto risco, que aí esse rastreamento pode ser considerado. Fatores protetores para câncer de cérebro é uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que é que protegeria, né? É um câncer mais raro, é um câncer que tem menos conhecimento científico sobre ele, mas sabe-se que o raio-x, que é a radiação ionizante, mais uma vez falando raio-x, é tomografia, é raio-x, é mamografia, densitometria e cintilografia. Todos esses exames têm raio-x. Falamos do câncer de cérebro e vamos falar agora do câncer de ovário, que é o último câncer da nossa lista de hoje. Tá? O que eu falar para o câncer de ovário, mais ou menos é a mesma coisa que vai servir para câncer de útero, câncer de endométrio, porque a gente tem câncer de colo de útero, que foi aquele que eu falei, que tem aqueles fatores de risco relacionados com HPV, com aquele vírus. E nós temos câncer de corpo, câncer de útero mesmo, câncer de endométrio. O que eu falar para câncer de ovário vai servir também para câncer de endométrio. O câncer de endométrio ele não entrou aqui porque ele é mais raro. E a minha proposta foi justamente falar dos 10 mais comuns. Evidências científicas apontam que o rastreamento anual com ultrassom transvaginal, que é muito utilizado hoje pelos médicos, associado ou não à dosagem de CA-125, não reduz, não salva nenhuma vida, não reduz mortalidade por câncer de ovário. Isso também vale para câncer de endométrio. E além de não reduzir mortalidade, além de não salvar nenhuma vida, aumenta muito o risco de um falso positivo, de um tratamento desnecessário, de um exame desnecessário, enfim. O que é que protege contra câncer de ovário? Ter tido vários filhos é uma proteção, por incrível que pareça, né? O uso de anticoncepcional, que aumenta o risco de câncer, né? De um outro tipo de câncer, no caso do câncer de mama. Em relação ao câncer de ovário, ele diminui o risco de câncer de ovário. E o que é que aumenta o risco do câncer de ovário? Bom, a mesma mutação do gene BRCA1 e 2, que aumenta o risco de câncer de mama, também aumenta nessa mesma mulher o risco de câncer de ovário. O fato daquela mulher nunca ter tido filhos também aumenta esse risco. Além disso, tabagismo,
Excesso de peso, a obesidade está muito associada com o aumento de risco de câncer de ovário. Terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos e a exposição a asbesto, que é o amianto que era utilizado para fabricar as telhas de Eternit antigamente, né, que hoje em dia, felizmente, já está tendo um controle melhor. Bom, esse foi, né, o último. E agora, eu sei que a aula se estendeu um pouco, né? Vocês talvez já estejam um pouco cansados, mas eu queria agora pedir uma licença poética aqui para vocês. A gente falou essa aula de câncer é uma aula realmente um pouco pesada, é uma aula extensa, é uma aula que fala de coisas muito importantes, eu sei, né? E agora, para a gente quebrar um pouquinho, para a gente ficar um pouquinho mais leve, eu vou falar agora, eu vou parar um pouco de falar de ciência, tá? E vou falar um pouquinho, claro, tem a ver com ciência também, mas vou falar um pouquinho do que eu faço aqui na minha casa, na minha família, as medidas que a gente toma aqui juntos para tentar diminuir a chance aí de câncer, né? Então, a gente procura, por exemplo, na nossa alimentação, priorizar absolutamente produtos orgânicos, ovo, só ovo caipira, frango, só frango caipira. A gente controla o consumo de carne, a gente come pouca carne vermelha, eventualmente come, tá? Eu passei 6 anos, eu acho, da minha vida sem comer carne. Eu só comia carne de peixe ou frutos do mar. Eu não comia nem carne vermelha nem frango. Durante 5 ou 6 anos eu consegui manter essa dieta. E, infelizmente, depois da pandemia, eu confesso que eu escapei um pouquinho, mas hoje, apesar de eu comer carne vermelha, hoje eu como pouquíssima, sempre em pequena quantidade, justamente por causa disso, né? E isso também a gente tenta reproduzir para a família. Então, todo mundo aqui em casa procura comer pouca carne vermelha, procura sempre priorizar produtos orgânicos, sempre, né? Nosso arroz a gente compra da cooperativa, o arroz, o feijão, os grãos, as frutas, verduras e legumes a gente compra numa feira de orgânicos aqui perto de nossa casa, né? E eu moro numa casa que tem, além disso, também eu faço também atividade física. A nossa família toda faz atividade física, né? Nem sempre a atividade tão regular, mas eu sempre procuro fazer, por exemplo, musculação pelo menos 3 vezes por semana, uma atividade intensa, e mais yoga 2 vezes, então pelo menos os 5 dias aí da semana eu estou fazendo minha atividade física também. Além disso, a gente procura evitar, né, esses alimentos, por exemplo, a carne processada, tenta que não entre em casa de preferência, ou se entrar, a gente compra só uma pequena quantidade, porque às vezes minha filha gosta, e aí eu não quero proibir-la totalmente de comer, mas a gente realmente regra essa questão dos processados, porque isso é muito importante, né? Além disso, aí entra aquilo que eu ia falar, né? Eu moro numa casa aqui em Brasília, uma casa que tem eu tenho uns 200 metros de área de quintal, assim, de jardim, né? Não dá para chamar de quintal, porque 200 metros não é um quintal, mas um pequeno jardim, e que eu planto algumas coisas, eu faço compostagem de 100% do meu lixo, né? E utilizo esse composto para adubar plantas em casa. Então, por exemplo, eu consigo produzir um orégano, um hortelã, uma erva, também algumas coisas, por exemplo, a cidreira, ervas para chás, né? E, inclusive, eu tenho também um sistema de tratamento de água em que eu reutilizo a minha água, parte da minha água do esgoto, então a gente reutiliza para utilizar na privada e para molhar o jardim, e essa água passa por um tratamento nesses tanques aqui, estão vendo? São 3 tanques, eu mostrei esse aqui primeiro, e esses outros 2, né? Além de serem uns tanques de tratamento de água, tratamento natural de água, eles são lindos, eles são um verdadeiro jardim, né? Eles embelezam realmente muito a casa, e essa água, depois que ela passa por esses tanques e é tratada, ela é reaproveitada, né? Além disso, também a gente produz frutas, então eu tenho algumas bananeiras em casa, eu utilizo o sistema de fósforo de bananeira, que produz também banana, e melão, enfim, então, melão não, perdão, mamão. Então, é assim, né, que eu vou, digamos assim, tentando, a gente não é perfeito, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, mas conhecendo essa questão do câncer, sabendo o que leva ao câncer, é desse jeito que eu vou tentando me prevenir, tá? Esse lado, essa forma de prevenir, ela, como vocês puderam ver pela minha aula, prevenir o câncer funciona muito melhor do que detectar precocemente. O que temos hoje em relação ao conhecimento científico de detecção precoce de câncer é muito pouco. E o que existe não é de qualidade. Assim, os exames de detecção não são de qualidade, não tem a qualidade que deveriam ter.
Porque um exame de detecção para ser qualidade, para ser de qualidade, ele tem que ter pouquíssimo falso positivo, ele tem que ir direto no alvo. E todos os exames que nós temos hoje não são assim. Eles erram muito mais do que acertam. Eles chutam muito mais para fora do que para dentro do alvo. Então, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, com o conhecimento científico que a gente tem sobre câncer, a prevenção ela é muito mais importante do que a detecção, ainda que seja uma detecção precoce. E é nesse caminho que eu vou, é nesse caminho que eu procuro seguir. E agora eu queria saber de vocês, então, né? Sei que já estamos, a aula se prolongou, nem eu esperava que fosse tão longa, mas agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês também. Espero que não estejam cansados, eu ainda não estou. Quero ouvir um pouquinho de vocês para saber o que é que vocês acham. Espera que eu estava sem áudio, agora voltou. O que é que vocês já estão fazendo, o que é que vocês pretendem começar a fazer depois que assistiram essa aula para evitar o câncer? A gente vai falar da próxima, agora só tem mais uma, né? Nosso curso, infelizmente, está acabando, vai deixar saudade, mas nós temos ainda a nossa última aula do curso, na semana que vem, né? Que vai falar justamente de tratamento, né? Então, o que é que a gente tem, quais são os riscos do tratamento, quais são os benefícios do tratamento. Falar para vocês, por exemplo, que o remédio não só traz benefício, né? Não só traz efeito benéfico, ele também traz efeito colateral, e conhecer esses efeitos colaterais pode ser essencial, inclusive, para tratar muitas doenças. Então, vai ser uma discussão muito bacana sobre remédios. Eu queria deixar uma mensagem agora aqui no final, que é uma mensagem que tem muito a ver com a nossa aula, e é uma mensagem rápida, não dura nem um minuto, é uns 30 segundos, e ao final da mensagem, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, a gente passa de novo para as perguntas. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até semana que vem.